do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Convido os irmãos que abramos as nossas Bíblias do livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do versículo de número 20. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do versículo de número 20. Deus seja louvado e exaltado nesta noite. Graças a Deus. É motivo de nós estarmos alegrando ao Senhor, glorificando e exaltando ao seu santo nome. No certo dia éramos fragmentos, vasos fragmentados, mas aprouve ao oleiro reunir os fragmentos e fazer de nós um vaso de honra em sua casa. Oh, glória! Louvo ao Senhor por esta oportunidade que me é concedida. Louvo a Deus pela vida do pastor Adilon, que nos confiou estarmos por detrás deste microfone para lhes falar do grande amor de Deus que excede todo entendimento. Deus abençoe, pastor, que Deus possa estar continuando te abençoando, o Senhor, o teu ministério, a sua família, e creio que irei ver a concretização do segundo tempo. Estava passando em frente, vi uma obra magnífica, esplendorosa, e já pude contemplar a concretização da mesma. Os irmãos estão de parabéns, os obreiros, o pastor estava me falando a respeito dos mutirões que tem feito, é sinal que realmente as portas do inferno não se prevalecem quanto uma igreja unida, uma igreja que está em uma só voz, em um só pensamento, aí as mãos do Senhor estão estendidas. É essa a igreja que o Senhor fala. Deus abençoe, louvo a Deus pela vida do pastor Gilmar. Estivemos juntos ali na conscientização missionária do pastor Olivar Basilo e atentamente ouvi a sua prédica e Deus falou profundamente comigo. Demais obreiros que militam nesta obra, estou olhando aqui, só os obreiros aqui da uma igreja, né, irmãos? O pastor está bem assessorado, com tantos obreiros fiéis ao Senhor, estar aqui honrando o nome do Senhor. Os irmãos encontraram? Zacarias capítulo 1 e o versículo de número 20. Zacarias capítulo 1 e o versículo de número 20. Então, somente para a nossa reflexão bíblica. Eu vou esperar até que todos encontrem. Vamos ler, depois a gente continua com a mensagem. E o Senhor me mostrou 4, somente os obreiros aqui do culto. E o Senhor me mostrou 4, voz de guerreiro mesmo, né? A igreja, o Senhor me mostrou 4, a igreja com os obreiros, pastores, os irmãos no telão, para estremecer tudo, para deixar Satanás tomando remédio controlado. Vamos lá, 1, 2, 3 e... A igreja, vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém, graças a Deus. Diz para o irmão que está ao teu lado, hoje Deus vai te levantar como um ferreiro nesta noite. Aleluia. Assentai-vos, por favor. Bom, irmãos, lemos um versículo da palavra do Senhor, que difícil compreensão temos, somente por ele, mas através da revelação da palavra do Senhor e do contexto histórico que o povo vivia na época e do presente, com certeza nós iremos entender a palavra do Senhor e que ora nos traz.
Minha querida igreja, quando o povo na época estava exilado na Babilônia devido aos seus pecados, na época quando Zacarias, que nascera-se na Babilônia, quando Ciro aforriou todos os exilados, dando carta de aforria, colocando-os em liberdade, que eles retornam, regressam-se para Jerusalém. Zacarias, então, ele passa a ver a construção, a reconstrução do templo que estava destruído, a construção que há 10 anos estava separada. Então, quando Zacarias vê o povo reunidos em uma reconstrução de uma obra, Zacarias pôde ver os sacerdotes, o povo na época, a fé do povo desfalecida, o povo por longo prazo estavam desanimados. Como Zacarias, ele era uma pessoa jovem, sacerdote e profeta do Senhor, contemporâneo de Ageu, então ele tem uma palavra de ânimo e de esperança para o povo. Quando ele chega e vê aquela situação caótica, retornando-se, regressando-se do cativeiro da Babilônia, quando ele chega, ele vê o mundo catastrófico, ele vê a obra que estava em ruína, ele pôde ver, contemplar, visualizar com a ótica humana a situação que estava a nação de Israel. Mas quando ele pôde contemplar com a visão de Deus, com a ótica de Deus, ele pôde ver que havia-se então naquele momento, que havia jeito, porque Deus havia de restaurar ao povo. Como o povo na época não entendia e não via com a ótica divina, o povo estava em dificuldade. Mas Zacarias então, ele passa a ver e reanimar o povo, dizendo, é o que se refere no capítulo 2 de Ageu, dizendo, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué. Então ele dá uma palavra de ânimo para o povo, mas só que o povo encontrava-se em desânimo. Aí ele diz assim, a glória desta última casa será bem maior do que a primeira glória. Ele trazendo uma mensagem de esperança para o povo, mas como na época o povo estava como que em opróbrio, sentindo dificuldade de se alavancar a obra do Senhor, então ele vai orar, pedindo ao Senhor que Deus mostrasse o que estava acontecendo em Jerusalém, o que ocorria em Jerusalém. E quando ele vai orar, Zacarias, irmãos, era um profeta de oração, era uma pessoa que orava. E quando ele vai orar, à noite Deus deu a Zacarias muitas visões. Visões essas que ele passaram a ver o que Deus tinha a fazer em Jerusalém. O Senhor abriu os seus olhos e ele começou a ver muitas coisas. Dentre essas coisas, o Senhor mostrou a ele 4 chifres. Irmãos, é o que se refere no versículo 18. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. Neste momento de então, ele começa a questionar ao Senhor, dizendo, Senhor, o que é que está acontecendo em Israel? O que é que está acontecendo em Jerusalém? A obra está parada, os profetas estão desanimados, os sacerdotes também estão em desânimo. O que é que ocorre? Deus então aprove ao Senhor de mostrar a Zacarias 4 chifres. Esses 4 chifres, irmãos, se refere 4 potências mundiais que oprimia
Israel. O povo estava debaixo de opressão na época, por isso que a reconstrução não andava, não saía. Então, quando Zacarias pôde ver essas 4 potências que estavam oprimindo Israel, então ele entendeu, falou: agora sei, interessante, esses 4 chifres que representam 4 potências é que está nos oprimindo, por isso que a obra não vai, por isso que os profetas estão parados, por isso que os sacerdotes não seguram mais no cajado. Já estou entendendo, essas 4 potências que nos oprimem, 4 potências, 4 chifres se referem ao Egito, a Síria, a Babilônia e Medos Pérsias. Quando então agora Zacarias tem uma visão de Deus da Babilônia, do Egito, da Síria, do Medos Persas, que estava oprimindo Israel. Eram 4 potências que na sua história dificilmente uma nação lutar, a não ser se fosse pela mão do Senhor que o povo obtinha vitória. Pela Síria, pela Babilônia e também pelo Egito e Medos Persas, eram potências fortíssimas, bem armadas. Então Zacarias passa a entender e ver o motivo porque tanta opressão com o povo. O povo na época, irmãos, andavam de cabeças baixas, o povo andava sobre opressão maligna. Essas 4 potências se referem 4 países tomados por Satanás. Então agora o profeta Zacarias passa a ter uma visão do que ocorria no momento que ele estava vivendo na época, mas continua-se então a visão de Zacarias. Zacarias então, na sequência, Deus mostra a ele 4 ferreiros. Deus mostra a Zacarias 4 ferreiros. Por que Deus mostra a Zacarias 4 ferreiros? O que tem a ver 4 ferreiros com essas 4 potências? Deus estava dizendo para Zacarias, dizendo assim: olha Zacarias, assim como o trabalho árduo de um ferreiro, assim também será um trabalho árduo para desfazer a opressão dessas nações que vem sobre nós. Os irmãos já pararam para imaginar o que é um trabalho de um ferreiro? Quando se fala de ferreiro, logo temos que pensar em uma máquina chamada forge. Toda arma forjada se deriva-se de forge, que é a máquina que fora manuseada para forjar uma peça, uma arma, e dar boa tempra para que ela possa obter um bom aço. Os irmãos imaginaram o trabalho de um ferreiro. O ferreiro, irmãos, possui um trabalho muito árduo, é uma profissão dificílima. Ele tem que colocar um avental de couro, ele tem que colocar um óculos de proteção, ele tem que colocar luvas e também até mesmo umas pinças, por não dizer um alicate bem longo. Então agora o ferreiro pega uma peça, pega-se um ferro, coloca-se dentro da forge. A forge é um maquinário que possui-se, ele coloca carvão dentro dela e agora pela uma ventolina que é assoprada, lançando-se vento sobre o carvão, por baixo o fogo que está por cima. Quanto mais a rotação da ventolina vem, mais vento sopra sobre o fogo e o fogo é aquecido. O trabalho do ferreiro é pegar uma peça, lança-se sobre o fogo, aquece-se o fogo, depois então que a peça está bem vermelhada ou laranjada ou até mesmo cor amarelada, cada cor difere-se a numeração do aço que quer, aço duro ou aço mole. O aço duro, por exemplo, não serve para utilizar como um ponção, porque quando você bate uma marreta num ponção para poder marcar uma peça, para furar, então ele se fragmenta. Então tem que ser um aço mole, mas o aço mole ele precisa ser colocado sobre dentro
dentro do óleo, aço duro, se refere-se então lançando-se dentro da água. Mas vejamos o trabalhar do ferreiro. Depois que a peça está bem avermelhada, para dar um aço mole, então o ferreiro, com uma pinça distante, todo suado, com a frente toda suada, então ele pega com a pinça distante, tira lá do meio das brasas aquela peça, aquele ferro, traz aquele ferro, traz para fora, coloca sobre uma bigorna. Uma bigorna é uma peça maciça que serve para dar pancada, irmãos. Então o ferreiro pega aquela peça bem avermelhada, quase desmanchando em brasa, pega uma marreta, bate-se sobre o ferro, para dar a sua formação, para dar o corpo que ele quer, de uma ferramenta apropriada para utilização da mesma. Então o ferreiro pega, bate, lança-se ao fogo novamente, ela começa a se derreter em fogo, ele pega, retira lá novamente da fornalha, da forge, coloca sobre a bigorna, pega então uma marreta e começa novamente a bater sobre aquele ferro, sobre a bigorna. Irmãos, é um trabalho árduo, é um trabalho dificílimo, tem que haver um óculos de proteção, porque senão fagulhas de fragmentos é lançado sobre os seus olhos. É um trabalho árduo, dá muito calo na mão, não é verdade, irmão? Trata-se de um trabalho árduo, como as 4 potências que o Senhor havia mostrado. Deus então estava dizendo para Zacarias, dizendo assim: através de um trabalho árduo, Zacarias, é que as potências vão ser caídas. É através de um trabalhar de ferreiro, de um trabalhar progressivo, de um trabalhar árduo, Zacarias, é que essas potências vão ser derribadas, vão ser desfeitas. Zacarias, não é de qualquer maneira, Zacarias, tem que pagar o preço para o Egito ser desfeito, tem que pagar o preço para a Babilônia ser desfeita, tem que pagar o preço, Zacarias, para que o medo dos persas possa ser desfeito, tem que pagar o preço para que a potência chamada Síria tem que ser desfeita. Ei, minha querida igreja, o Egito simboliza o mundo, a Síria representa seres celestes da maldade, Babilônia se refere-se é o preço da vaidade e da ostentação que impera sobre o mundo. Medos persas se refere a um povo fortemente armado. Nós temos visto na atualidade a Síria, a Babilônia, medos persas, o Egito, que também está afrontando a igreja, está agredindo a igreja, que está oprimindo a igreja, que está sufocando a igreja, e a chama do Espírito Santo tem se apagado. E Deus fala para nós nesta noite que vai levantar ferreiros neste lugar para desfazer a potência da Síria, a potência do medos persas, a potência que se refere ao Egito e à Babilônia. Oh, meus queridos irmãos, é através de um trabalho árduo e progressivo que a igreja os terá esta vitória contra a Babilônia. Quantos estão entendendo a mensagem? Levante a tua mão nesta noite e dê glória ao Senhor dos céus. Está chegando a hora, irmãos, de Deus levantar ferreiros com arma forjada, armas fortemente armadas, que não se desfaz na batalha, que não se desfaz em campo de batalha, se a arma não for forjada, tirada do fogo,